Liberdade é poder escolher não fazer aquilo que destrói a sua vida. Existe uma parte da sua vida que você prefere que ninguém veja. E talvez hoje Deus esteja exatamente querendo falar sobre esse lugar oculto. Porque esconder pode parecer proteção no início, mas quase sempre se transforma em prisão emocional depois de algum tempo. Se essa palavra já está tocando algo dentro de você, inscreva-se agora. Porque diariamente colocamos os inscritos deste canal diante de Deus em oração, pedindo cura interior, libertação e maturidade espiritual para enfrentar aquilo que precisa ser enfrentado. Coloque a mão sobre o seu coração por um instante e diga em silêncio: eu não vou me esconder mais. Desde crianças aprendemos a brincar de esconder, mas crescemos acreditando que esconder sentimentos, falhas e conflitos é sinal de força ou autopreservação. O problema é que aquilo que não é tratado não desaparece, apenas se aprofunda. E quanto mais profundo algo se esconde, mais difícil se torna lidar com ele depois. Presta atenção nisso com sinceridade, porque esconder-se pode aliviar momentaneamente a vergonha, mas nunca resolve a raiz do problema. Hebreus declara que nada está oculto aos olhos de Deus, e essa verdade não deve gerar medo, mas consciência. Deus não vê para acusar, Ele vê para restaurar. Talvez você esteja fingindo que está tudo bem quando internamente existe conflito não resolvido. Talvez esteja sorrindo externamente enquanto carrega hábitos que sabe que estão enfraquecendo sua essência. Talvez esteja evitando conversas difíceis por medo de confronto. Mas evitar não é resolver, e adiar não é curar. Existe uma diferença entre privacidade saudável e ocultação destrutiva. Privacidade protege dignidade. Ocultação prolongada alimenta a escravidão. Talvez você tenha começado escondendo algo pequeno que parecia inofensivo. Um hábito repetido, um pensamento tolerado, uma atitude justificada. Mas aquilo que começa pequeno pode ganhar domínio se não for confrontado com verdade. A Bíblia diz que o homem se torna escravo daquilo que o domina. E dominação nunca começa grande, começa silenciosa. Presta atenção nisso. Aquilo que você esconde tende a crescer no escuro. Luz incomoda, mas luz também liberta. Talvez você esteja vivendo um ciclo de esconder, prometer mudar e voltar ao mesmo padrão. Esse ciclo desgasta emocionalmente. Esse ciclo enfraquece espiritualmente. Esse ciclo cria culpa silenciosa. E culpa prolongada cria distância na sua relação com Deus. Mas Deus nunca se afasta por causa da sua fraqueza. Ele se aproxima quando você decide parar de fingir. Talvez o medo de ser exposto esteja impedindo você de buscar ajuda ou confessar algo que precisa ser tratado. Mas exposição diante de Deus é diferente de humilhação pública. Exposição diante de Deus é cura iniciando o processo. Esconder pode preservar a aparência, mas transparência preserva a identidade. Talvez você esteja cansado de sustentar uma versão de si mesmo que parece forte, mas que internamente está fragilizada. Deus não está interessado em manter sua imagem, Ele está interessado em restaurar sua essência. E essência restaurada vale mais do que reputação preservada artificialmente. Hoje pode ser o dia de interromper o ciclo de ocultação. Não porque alguém descobriu, mas porque você decidiu viver na luz. Viver na luz não significa ser perfeito. Significa ser verdadeiro. E verdade é o início da libertação. Talvez você tenha aprendido, ao longo dos anos, a construir uma versão de si mesmo que funciona socialmente, mas que não corresponde totalmente ao que acontece no seu interior. Essa versão sabe o que dizer, sabe como agir e sabe como manter a aparência de estabilidade, mas evita tocar nas áreas que realmente precisam de cura. E quanto mais tempo você sustenta essa máscara emocional,
mais cansativo se torna mantê-la, porque fingir equilíbrio consome mais energia do que admitir fragilidade. Presta atenção nisso e da honestidade, porque Deus nunca exigiu que você fosse impecável. Ele sempre pediu que você fosse sincero. E decisões difíceis exigem coragem que nem sempre sentimos disponível. Mas coragem não nasce da ausência de medo, nasce da decisão de parar de fugir. Talvez você esteja fugindo de conversas necessárias, fugindo de hábitos que precisam ser interrompidos, fugindo de admitir que algo está dominando mais do que deveria. E enquanto você foge, o problema não desaparece, apenas se organiza melhor no silêncio. Hebreus nos lembra que tudo está exposto diante de Deus, e essa exposição não é para envergonhar, mas para libertar, porque aquilo que é trazido à luz perde força, aquilo que é confessado começa a ser tratado, aquilo que é assumido deixa de dominar. Talvez você esteja carregando culpa por erros passados que nunca foram verdadeiramente confrontados com arrependimento sincero. Culpa acumulada cria peso emocional. Peso emocional cria distanciamento espiritual. E distanciamento espiritual cria a sensação de frieza interior. Mas frieza não significa ausência de Deus, muitas vezes significa excesso de ocultação. Talvez você tenha se acostumado a dizer que está tudo bem quando, na verdade, existe um conflito que precisa ser resolvido. Mas admitir não é fracassar. Admitir é começar a reconstruir. Talvez o que você chama de fraqueza seja apenas uma área que ainda não foi tratada com luz suficiente. E luz dói no início porque revela, mas depois que revela, começa a curar. Deus não trabalha com maquiagem espiritual, Ele trabalha com transformação profunda. E transformação profunda começa quando você decide parar de se esconder atrás de justificativas bem construídas. Talvez você tenha medo de que, se for totalmente honesto, Deus se decepcione com você. Mas Deus nunca se surpreende com suas falhas. Ele se entristece apenas quando você escolhe permanecer escondido em vez de se aproximar. Esconder-se cria distância emocional. Aproximar-se cria restauração progressiva. Talvez hoje seja o dia de abrir mão da máscara que você vem sustentando há tanto tempo, não para se expor ao julgamento humano, mas para se expor à misericórdia divina, porque misericórdia não humilha, misericórdia restaura. E restauração exige verdade. Talvez você esteja entendendo que liberdade não é poder fazer qualquer coisa, mas poder escolher não fazer aquilo que destrói sua vida. E escolha consciente começa com reconhecimento honesto. Hoje Deus está chamando você para sair do esconderijo interno, não como acusação, mas como convite à liberdade. Porque viver escondido pode parecer seguro por um tempo, mas viver na luz é o único caminho que produz paz verdadeira. Escreva nos comentários apenas uma palavra: luz. E enquanto você escreve, declare internamente que aquilo que estava escondido não terá mais domínio sobre sua vida, porque aquilo que você traz para a luz começa a perder força, e aquilo que permanece escondido tende a se fortalecer no silêncio. Talvez você esteja percebendo que esconder não tem trazido paz verdadeira, apenas adiamento temporário do confronto necessário. E adiamento prolongado transforma pequenas fragilidades em padrões difíceis de romper. Presta atenção nisso com maturidade espiritual, porque ninguém se torna escravo de algo de uma vez só. A escravidão começa com tolerância repetida. Talvez você tenha tolerado pensamentos que deveriam ter sido interrompidos. Talvez tenha tolerado hábitos que começaram pequenos demais para preocupar. Talvez tenha tolerado atitudes que foram justificadas como exceções, mas exceções repetidas constroem caminhos, e caminhos repetidos constroem destinos. Você não percebe quando está se acostumando com algo que deveria incomodar, mas a consciência always
dá sinais antes de se calar. Talvez você tenha ignorado esses sinais porque era mais confortável continuar do que confrontar. Mas conforto não é sinônimo de saúde espiritual. Deus não quer apenas que você pare algo errado. Ele quer libertar você do ciclo de esconder, prometer mudar e voltar ao mesmo ponto. Esse ciclo cria culpa. Culpa cria distância. Distância cria frieza. E frieza cria sensação de desconexão com Deus. Mas a desconexão não começa quando você erra. Começa quando você decide não tratar o erro com sinceridade. Talvez você esteja vivendo um conflito interno entre imagem e verdade. Imagem preserva a aparência. Verdade restaura a essência. E essência restaurada vale mais do que reputação intocada. Você não foi chamado para parecer forte, mas para ser transformado. Talvez o medo do julgamento esteja impedindo você de buscar ajuda ou confessar algo que precisa ser tratado. Mas julgamento humano não é maior que misericórdia divina. E misericórdia só age plenamente quando há verdade. Aquilo que você mantém escondido continua exercendo influência. Aquilo que você entrega começa a ser trabalhado. Talvez hoje seja o dia de interromper definitivamente o ciclo de ocultação. Não porque alguém descobriu, mas porque você decidiu amadurecer. Maturidade espiritual não é ausência de fraqueza, é coragem de tratar fraqueza. E tratar fraqueza exige luz. Luz pode incomodar no início, mas depois que ilumina, começa a libertar. Talvez Deus esteja esperando apenas sua decisão de parar de fugir para iniciar um processo profundo de restauração. E restauração começa quando você admite que não consegue sozinho, porque esconder é tentativa de controle, mas entregar é início de transformação. Talvez você ainda não tenha percebido o quanto aquilo que permanece escondido está moldando silenciosamente suas decisões diárias, sem que você note com clareza. Porque tudo aquilo que não é tratado com verdade tende a exercer influência oculta sobre pensamentos, emoções e reações. Presta atenção nisso com maturidade espiritual, porque o domínio raramente começa grande, ele começa pequeno e cresce na ausência de confronto. Talvez exista um hábito que você sempre prometeu interromper, mas que nunca foi totalmente exposto diante de Deus com sinceridade absoluta. Talvez exista uma área emocional que você evita revisitar, porque tocar nela significa admitir que ainda dói mais do que você gostaria. Mas dor ignorada não desaparece, ela apenas se reorganiza em padrões de comportamento repetidos. E padrões repetidos criam estruturas internas difíceis de desmontar depois. A Bíblia declara que o homem se torna escravo daquilo que o domina, e dominação não acontece da noite para o dia. Ela é construída pela repetição silenciosa. Talvez você esteja chamando de fraqueza aquilo que na verdade já se tornou um padrão estabelecido. E padrões só são quebrados quando reconhecidos com clareza. Reconhecer não é se condenar. Reconhecer é iniciar libertação. Talvez você esteja cansado de viver no ciclo de esconder, sentir culpa, prometer mudança e repetir comportamento. Esse ciclo desgasta emocionalmente. Esse ciclo enfraquece espiritualmente. Esse ciclo cria sensação de impotência. Mas impotência não é seu destino. É resultado de tentativas isoladas sem entrega real. Você não foi chamado para lutar sozinho contra aquilo que domina sua vida. Foi chamado para trazer tudo à luz e permitir que Deus trate a raiz, não apenas os sintomas. Talvez o que você precisa hoje não é mais força de vontade, mas mais verdade. Porque força de vontade sem verdade apenas prolonga esforço. Verdade gera transformação. Talvez você esteja entendendo que esconder sempre foi tentativa de proteger sua imagem
mas acabou prejudicando sua essência. E essência é muito mais importante que imagem. Imagem pode enganar pessoas. Essência determina quem você realmente se torna. Deus não trabalha apenas removendo comportamentos externos. Ele trabalha restaurando motivações internas. E motivação restaurada muda comportamento naturalmente com o tempo. Talvez você tenha medo de enfrentar as consequências de admitir algo que vem escondendo. Mas enfrentar cedo sempre será menos doloroso do que sustentar por muito tempo. Esconder cria peso. Confessar cria alívio. E alívio não significa ausência de processo, significa início de cura. Talvez hoje seja o momento de interromper definitivamente o padrão que vinha se fortalecendo na ausência de luz. Não com promessas emocionais passageiras, mas com decisão madura de buscar ajuda, oração e disciplina prática. Liberdade não acontece apenas quando você deseja mudar. Liberdade começa quando você decide expor à luz aquilo que vinha sendo protegido pelo silêncio. E quando você escolhe luz, Deus inicia processo. Processo pode ser gradual, mas será real. E libertação real sempre começa com verdade sincera. Talvez neste momento você esteja sentindo que Deus não está apenas apontando aquilo que estava escondido, mas oferecendo a oportunidade de viver uma liberdade que você ainda não experimentou completamente. Porque liberdade verdadeira não nasce da ausência de falhas, nasce da coragem de expor falhas diante da luz certa. Presta atenção nisso com humildade espiritual, porque Deus nunca expõe para destruir, Ele revela para restaurar. Talvez você esteja cansado de sustentar uma versão forte, enquanto internamente se sente fragilizado por aquilo que nunca foi tratado com verdade. E esse cansaço não vem apenas do erro, vem do esforço constante de esconder o erro. Esconder consome energia emocional. Esconder cria tensão constante. Esconder gera medo de ser descoberto. Mas viver na luz gera leveza. Talvez você tenha acreditado que se aproximar de Deus depois de errar exigiria primeiro consertar tudo sozinho. Mas Deus nunca pediu perfeição prévia para acolher você. Ele pede sinceridade, Ele pede entrega, Ele pede verdade. Talvez exista algo específico que veio à sua mente durante essa mensagem, algo que você sabe que precisa ser tratado de forma definitiva, e talvez você esteja percebendo que fugir já não traz mais alívio como antes. Porque chega um momento em que a consciência começa a exigir coerência, e coerência gera maturidade. Coloque a mão sobre o seu coração por um instante e diga em silêncio: eu escolho viver na luz. Não luz superficial, mas luz que transforma. Talvez você esteja entendendo que Deus não está interessado em punir você, mas em libertar você do que estava dominando sua vida silenciosamente. Ele não quer apenas remover comportamento errado, quer restaurar identidade enfraquecida. Identidade restaurada fortalece escolhas futuras. Escolhas fortalecidas quebram ciclos antigos. Ciclos quebrados geram nova história. Talvez hoje seja o início de uma nova história interna. Não porque tudo já mudou externamente, mas porque você decidiu não se esconder mais. Decidiu parar de fingir que está tudo sob controle quando sabe que precisa de ajuda. Decidiu admitir que sozinho não conseguiu romper padrões repetidos. E admitir não é derrota, é início de transformação real. Talvez você esteja percebendo que Deus sempre esteve vendo, mas nunca deixou de amar. Ele viu suas tentativas frustradas. Ele viu seus ciclos repetidos. Ele viu sua culpa silenciosa e ainda assim permanece oferecendo restauração. Restauração não acontece em um instante mágico. Acontece em processo constante de luz, verdade e disciplina. Mas processo iniciado é melhor do que ocultação prolongada.
e ocultação prolongada nunca produziu liberdade verdadeira. Hoje pode ser o marco onde esconder deixa de ser opção e transparência passa a ser escolha consciente, porque viver na luz é o único caminho que sustenta a paz real e identidade restaurada. Agora permaneça por alguns instantes em silêncio, porque este é o momento em que decisões internas se tornam posicionamentos espirituais diante de Deus. Senhor, nós reconhecemos que muitas vezes escolhemos esconder aquilo que deveria ter sido tratado com verdade desde o início, e hoje desejamos interromper esse ciclo. Tu viste cada tentativa frustrada de mudança isolada, cada promessa feita no impulso da emoção e cada retorno ao mesmo padrão por falta de luz suficiente. Mas também viste o cansaço, a culpa silenciosa e o desejo genuíno de viver diferente. Hoje não queremos apenas sentir arrependimento, queremos experimentar transformação real e sustentada. Se houver áreas escondidas que ainda resistem à exposição diante de ti, dá-nos coragem para trazê-las à luz sem medo de rejeição. Ensina-nos que exposição diante de Deus não é humilhação, é libertação em processo. Que possamos compreender que viver na luz não significa ausência de falhas, mas ausência de fingimento. Fortalece nossa disciplina, para que ela seja baseada em verdade constante e não apenas em impulso momentâneo. Se essa palavra confirmou algo dentro de você agora, escreva nos comentários apenas uma palavra: liberdade. Que essa palavra seja uma decisão espiritual consciente de que você não permitirá mais que o esconderijo governe sua vida. Senhor, conduz cada pessoa que decidiu sair da ocultação para um caminho de restauração progressiva, cercando-a de apoio, sabedoria e perseverança. Protege sua mente contra acusações exageradas que tentem transformar erro em identidade permanente. Renova sua percepção para que entenda que falhas tratadas se tornam testemunhos e não condenações eternas. Se esta mensagem falou profundamente com você, compartilhe com alguém que também precisa entender que viver na luz é o único caminho para a paz verdadeira. Continue caminhando comigo nesses devocionais diários, porque transformação não acontece em um único momento, mas em constância de choices alinhadas com a verdade. Inscreva-se no canal se deseja permanecer nessa jornada de crescimento e restauração espiritual, sabendo que diariamente colocamos os inscritos diante de Deus em oração, pedindo firmeza, cura interior e libertação progressiva. Que o Senhor restaure sua essência, fortaleça sua identidade e conduza você por um caminho onde a verdade não seja ameaça, mas proteção. Que aquilo que estava escondido perca domínio e que aquilo que foi exposto seja tratado com graça. Que sua consciência experimente leveza, sua mente experimente clareza e seu coração experimente paz verdadeira. E que a partir de hoje você não escolha mais esconder para sobreviver, mas viver na luz para ser plenamente restaurado. Amém.